Então, gente, vamos começar. Boa noite. Boa Meu nome é noite. Isabela, eu sou uma das administradoras do meu bairro Buritis, junto com o Leonardo. E a gente está aqui hoje para abrir um espaço para debater de forma sadia e informativa sobre esse momento delicado que a gente está vivendo, né? A gente vai conversar um pouco sobre a pandemia e a crise econômica, a volta gradual da abertura do comércio na cidade e as perspectivas que a gente tem para o futuro na retomada do movimento e na economia da cidade. Para debater esse tema, a gente convidou o Braulio Lara, que é presidente da Associação de Moradores aqui do Buritis, o Alexandre Adão, que é o proprietário do Jornal do Buritis e um dos organizadores de uma carreata que ocorreu recentemente aqui no bairro, pedindo a reabertura do comércio, o Fidelis Alcântara, que é ativista e que já foi candidato a vereador e ao governo de Minas Gerais, e o vereador Gabriel Azevedo, que atualmente preside a Comissão Especial de Estudo de Enfrentamento da Covid-19 na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença aqui nessa live. Boa noite. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, boa noite. Agradeço. Boa noite. Então, a gente, nessa semana, a gente iniciou com a reabertura gradual do comércio da cidade, que foi anunciado pela prefeitura, né? E a gente percebeu que havia muita pressão em cima do prefeito para que houvesse essa reabertura. A população, os comerciantes estavam muito em cima, pedindo essa reabertura e algumas vezes até abrindo seus comércios sem essa autorização. Enquanto muita gente reclamava das perdas financeiras, uma outra parte da população questionava sobre a situação da saúde pública, uma possível, dentro da pandemia, um possível... como que me fugiu a palavra agora, gente. Um lapso da saúde. Isso, um lapso da saúde. Olá. E aí ficamos nesse embate entre as possíveis demissões e as demissões que realmente ocorreram, os comércios que fecharam e de outro lado, uma população assustada perante uma pandemia que a gente não tem, pelo menos enquanto vivos, enquanto existentes, a gente não conhece nada parecido. Qual que é a opinião de vocês a respeito? O Buritis, parece que saiu algumas notícias que o Buritis está em segundo lugar como o bairro que tem mais casos de coronavírus da cidade. A gente tem visto a gente tem visto uma polarização muito grande de opiniões aqui no bairro, principalmente. E a gente percebe que essa polarização ela tem sido bastante danosa nesse momento e que a gente precisa de buscar mais informação, de ficar em casa quem puder, de ter um isolamento, porque infelizmente é ainda a única forma segura que a gente tem de não propagar esse vírus. E a gente tem também uma avalanche muito grande de fake news e vários tipos de notícias que não necessariamente são fake news, mas que talvez possam ser aumentadas em relação a resultados de medicamentos, a estudos e etc. Vocês acham que é possível hoje a gente conseguir conscientizar as pessoas para que nessa volta do comércio a gente não dê um tiro no pé e não tenha que regredir e voltar o isolamento que a gente estava, de não abrir comércio, de todo mundo dentro de casa e cidade vazia? Ou vocês acham que a população, no geral, ela está bem informada e a gente está preparado para dar esse passo adiante? Pode falar
Braulio ou Alexandre? Deixa eu começar então, Isabela. Pode. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fidelis. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Isabela. Quero agradecer o convite e principalmente nós que estamos aqui no Buritis, né? Sempre nesse ativismo comunitário, trabalhando aí com a Associação do Bairro Buritis, né? Temos as demandas que já eram pré-coronavírus, né? Durante esse período de epidemia também, o trabalho não parou, essa nossa atividade de fiscalização cidadã, né? A gente sempre exerce da melhor forma. E na nossa associação, uma das pessoas que nós recebemos para uma entrevista no mês passado, o professor Braulio Couto, que é um professor do UniBH e que está participando também indiretamente desse grupo formado da prefeitura, né, para as análises estatísticas sobre o coronavírus. E o professor Braulio Couto, que já trabalha nessa área de infectologia há muitos anos, né, foi meu professor, inclusive, também, em conversa com ele, e até pelo próprio motivo da entrevista, né, me fez começar a observar algumas questões pela linha de pinchar os números, que está sendo publicado aí pelo site do governo do estado, né, e também os próprios boletins epidemiológicos que a prefeitura publica. E aí a gente começa a se deparar com informações que às vezes estão incompletas, né, ora até mesmo atrasadas, e a minha percepção pessoal sobre principalmente a linha que a imprensa adota, né, é de sempre criar um terrorismo em cima de uma informação, em cima de um número, e eu acho que isso aí acaba não levando a gente a ter a racionalidade que é preciso de ter numa hora dessa. A gente está enfrentando talvez um dos maiores desafios aí dos últimos tempos, né? Tudo é muito novo, ao mesmo tempo que a gente precisa de observar o que está acontecendo em outros países, em outras regiões. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país cheio de regionalismos e o efeito de uma propagação de infecção de vírus na taxa que o Covid-19 consegue atingir é uma coisa assim que qualquer pequeno grupo de pessoas pode disparar uma nova epidemia em qualquer população. Então, basta que a gente descuide em como fazer com que essa curva se mantenha com uma taxa menor, né? Conforme o Gabriel disse, o número hoje é 1,09. Então, entre 1 e 1,2, a gente está dentro de uma normalidade, né, que vai garantir a não saturação do sistema de saúde. Bem, então, visto isso, o que acontece? Todo esforço que a gente fez até agora foi muito mais importante realmente para se colocar os recursos nos lugares corretos, de dimensionar as estruturas, de equipar os profissionais da saúde em termos de capacidade de atender o cidadão, para a gente avançar nessa trilha enquanto não existe uma vacina, enquanto não existe uma cura efetiva aí da doença. Então, eu acho que nós reunimos, sim, bons resultados aqui em BH, né, no nosso estado, mas qualquer descuido pode fazer com que o vírus tenha uma taxa de propagação, de novo, muito grande e, de repente, fazer parecer que tudo foi feito em vão. Então, é o seguinte, nós não podemos ficar parados achando também que um lockdown ou uma quarentena bem restritiva, né, também vai resolver todos os problemas. Não é. Então, eu acho que o grande desafio nesse momento vai ser o equilíbrio, de ter realmente o monitoramento. Eu vejo que um dos pontos importantíssimos é a testagem. Tem que ter muito teste da população para a gente perceber se realmente a gente está com o vírus espalhado, caladinho, com pessoas assintomáticas, conforme aconteceu com vários, né? E às vezes nem ficaram sabendo que estavam doentes. Mas, falando especificamente do nosso bairro, a prefeitura divulgou na última semana um relatório epidemiológico no dia da abertura do comércio, né, do dia do anúncio da abertura do comércio, informando que o Buritis já era o segundo maior bairro em casos, com um total de 33 casos confirmados de Covid.
Bem, então nós da Associação do Bairro Buritis pedimos à Prefeitura detalhamento dessa informação e recebemos um arquivo com os 33 casos do Buritis. E aí, o que eu posso afirmar, por ter olhado para a base de dados, para olhar para a informação da cidade como um todo, é que o ciclo da doença, pelo que os médicos têm falado, ele é de 14 dias. Né? Então, uma vez que a pessoa é testada positiva, ela tem que se resguardar aí em quarentena, né, na sua casa, tendo todo cuidado para não passar para os familiares ou com qualquer outra pessoa que venha a ter uma aproximação. E durante esses 14 dias ela deixa de propagar o vírus e se cura. Né? Bem, então, um doente que foi testado positivo lá no mês de março, no início do mês de março, ele já não tem mais um efeito tão grande ao relatório. Porque quando as pessoas pegam e escutam esse tipo de notícia, parece que tem 33 pessoas passando vírus aqui no Buritis nesse momento. E isso não é uma verdade. Um ponto positivo que eu identifiquei na informação que a Prefeitura encaminhou é que o último dado registrado era no dia 4 de maio. Isso foi veiculado no dia 24. Então, assim, pode ter subnotificação, podem ter informações que estão demorando para chegar, mas, de um modo geral, o que foi possível fazer, utilizando as técnicas de cálculo dessa curva exponencial, é que a taxa de crescimento, observando apenas a população do Buritis, ela está abaixo do valor da taxa de Belo Horizonte. Né? Então, acho que isso é um ponto positivo. E o segundo aspecto também que entendo ser fundamental dentro dessa avaliação é que o percentual de pessoas contaminadas na população ainda é muito pequeno. Mas é muito pequeno. No caso do Buritis, 0,1% da população. E nenhum óbito, ou seja, todos estão curados, os que estão nesse grupo de 33. Então, existe uma outra forma de enxergar esse número. Eu não entendo que uma região tão adensada, tão populosa como a nossa, iria passar ilesa de uma pandemia mundial como a que a gente está vivendo. Então, o que nós da Associação do Bairro Buritis recomendamos e que vamos, inclusive, aumentar mais o nível de comunicação com a nossa sociedade, é que a hora é de cada um fazer a sua parte. Todo mundo usar máscara, fazer higienização das mãos, fazer esterilização lá com álcool gel e evitar qualquer tipo de aglomeração. A gente precisa de viver agora sobre um momento de que precisamos de minimizar o risco a todo momento. Nós não queremos que esse vírus saia propagando desordenadamente e venha afetar a nossa população. Braulio, e para você, quais são as lições que essa pandemia já deixou e as perspectivas para o futuro? Bem, as lições são diversas, obviamente, porque a gente está sendo convidado a refletir em como viver, né? Em como produzir, como organizar as empresas, como organizar a própria relação de trabalho. Então, muitas questões vêm para a pauta nesse momento e a gente tem que, obviamente, discutir. Eu queria deixar um alerta que é muito perigoso, na minha opinião, no nosso país. Inclusive, o Gabriel fez menções aí várias vezes sobre o governo federal e eu tenho evitado muito entrar nessas discussões porque a gente precisa de enxergar muito, primeiro, o que está bem à nossa volta, o que está debaixo dos nossos olhos, né? E atuar. Então, eu acredito muito no poder do indivíduo, no poder das pessoas de realmente buscarem soluções e não de ficar esperando que alguém tenha uma excelente ideia, que o Estado implemente uma mega política que vai atender todo mundo. Nós precisamos. Eu também, viu? Só para esclarecer, eu também. Beleza, só que quando a gente agir individualmente, eu tenho que te interromper na hora, obviamente, tem que mandar esse cara a merda. Eu tô agindo individualmente. Tem muita gente agindo individualmente no Brasil e tem um babaca botando um buraco na nossa frente. É só isso para esclarecer. Eu não vou concordar em tudo, não, Gabriel. Também não vou entrar agora nesse ponto, não, porque para a gente cair mais nas questões municipais. O que eu estava comentando, efetivamente, era do primeiro ponto, né? Como produzir, então, a partir de um novo cenário? Como a gente vai conseguir prosperar?
primeiro passo é que realmente agora a perspectiva do nosso mercado já não é mais a mesma e a gente vai ter agora uma economia de baixo contato. Então, cada vez mais as ações que vão valer são as ações que não vão depender de interações pessoais, igual a gente tinha antes. Então, a própria estruturação de um negócio, de uma empresa, as próprias reuniões, conforme o Gabriel acabou de falar da Câmara Municipal, nós, na Associação do Bairro Buritis, todas as reuniões agora são reuniões online, enfim, tudo isso mudou. Eu sou professor no curso de Engenharia Civil no UniBH. O UniBH, como centro universitário, já tinha uma plataforma de ensino à distância que foi totalmente impulsionada nesse momento. Ou seja, no caso da educação de adultos, no ensino superior, foi um chaveamento que professores que eram adeptos ou não ao ensino à distância tiveram que migrar para essa plataforma e todos estão aprendendo, evoluindo seus materiais, evoluindo as técnicas de lecionar à distância, mas estão se adaptando, né? Hoje eu tenho alunos, por exemplo, que não moram em Belo Horizonte, que são de cidades do interior, que não querem voltar para o sistema presencial de jeito nenhum. Ele está a quilômetros, lá em Barbacena, por exemplo, um dos meus melhores alunos, e ele prefere que a aula seja online. Por quê? A gente não vai ficar mais se degladiando aí no trânsito, perdendo tempo para lá para cá, engarrafamento, deslocamentos, perigo, para justamente obter o conhecimento. Por outro lado, né, fazendo uma reflexão, no início da pandemia, muita gente recebeu em grupos de WhatsApp livros para ler, livros interessantes, vários eu até já tinha lido. Quantos pararam para ler, né? Essa percepção de que as crianças agora têm que ser educadas para esse novo mundo é fundamental. Eu tenho 3 filhos pequenos, todos começaram a ter as interações de aula online, e só que é difícil, o menino começa a prestar atenção em outras coisas, não fica quieto, tem que fazer o exercício. Então, o desafio para os pais também surge nessa hora, e aí você tem que enxergar novas saídas de como é que a gente vai conduzir para que esses jovens hoje, as crianças, tenham mais maturidade do que a gente teve lá atrás, né? Eu sou de 81, então hoje quase chegando nos 40, a forma com a qual a gente aprendeu vai ser diferente do que a forma das pessoas que têm que aprender agora. Então, tudo isso está em reflexão. Outro aspecto importante que o Gabriel tocou, que eu acho fundamental, é que temos que abandonar os corporativismos. As pessoas agem, às vezes, no efeito manada de participar de algum grupo, seja grupo político, seja grupo sindical, grupo econômico, enfim. A gente tem que realmente ter a percepção de reflexão do que a gente pode fazer para melhorar. E outra armadilha que eu acredito que a gente não pode cair é na armadilha de nivelar por baixo. A gente tem que pegar as boas práticas, as pessoas que conseguiram visualizar uma formatação eficaz, eficiente para o momento e tentar copiar, tentar agilizar o mais rápido possível para a gente sair lá na frente. E não do tipo, se todos não têm, então ninguém vai ter. A gente precisa de colocar as boas práticas urgentemente para funcionar. Essa questão, e até queria fazer uma pergunta reversa para o Gabriel, que é vereador, e aí eu não sei se a Isabela vai moderar para a próxima ou não, mas Belo Horizonte, eu não entendo que Belo Horizonte entrou numa situação de calamidade. Nós fomos muito precavidos e agimos antecipadamente, mas eu não vejo uma situação de calamidade perante a pandemia. Responde uma frase. Esse instrumento jurídico-político permite à administração pública alguns atos fundamentais nessa crise que um estado de não calamidade não permite. É só por isso. Pois é, mas é uma reflexão importante também, porque usamos uma ferramenta, tá certo, que depois nós vimos que ela não seria tão necessária, ou os próprios prazos poderiam acontecer com relação a licitações, etc. e tal, mas agora a gente também tem uma porta aberta pelo próprio instrumento jurídico. A minha pergunta, Gabriel, é mais na sua percepção como parlamentar que está ali observando e fiscalizando as ações do Executivo com relação a esse ponto em específico, né? Por que estamos em estado de calamidade, sendo que ainda não tivemos a calamidade consolidada? 30 segundos.
Estamos sim no estado de calamidade. Com o cronômetro, né, Gabriel? 30 segundos. Estamos sim no estado de calamidade. É visível que nós temos um vírus que se transmite numa velocidade absurda entre nós. Se isso não é calamidade, eu não sei o que é. É mais grave, inclusive, do que aconteceu em janeiro com as chuvas, né? Em que morreram 28 pessoas, salvo engano, por conta de um fenômeno climático que a gente conhece, que a gente sabe até como lidar. Isso é algo que nunca aconteceu. Se fosse o Sin City, é um daqueles botõezinhos de desastre, tipo Godzilla, um furacão. Por quê? Porque se as medidas corretas não são tomadas, nós temos uma dizimação de uma parcela da nossa sociedade. Então, calamidade, é claro, inclusive pelo instrumento legal. Segundo, como prefeito, se você não declara isso, você fica travado para comprar mais EPIs para os médicos, você fica travado de fazer algumas mudanças, de emitir alguns decretos. Eu entendo a sua preocupação, Braulio, que é justa. O prefeito está utilizando isso, ou estaria utilizando isso, para fazer alguma mutreta, e isso é uma preocupação que o vereador tem que ter. Por isso, o meu papel, assim que eu acordo, é pegar o diário oficial e ler de cabo a rabo com toda a atenção possível com a minha equipe. Já identifiquei 2 procedimentos que me geraram estranheza e eu cutuquei a prefeitura. Um deles foi a dispensa de licitação e a não demonstração do valor para covas, gaveta em cemitério. Assim que vi, mandei um ofício para a prefeitura numa segunda-feira, na quarta-feira veio cancelado esse edital. Opa, então alguma coisa ali tinha errado mesmo. Isso eu identifiquei de equivocado. E o segundo ponto que eu discordei da forma é a compra antecipada dos vale-transportes das empresas de ônibus no valor de R$44 milhões de reais, uma vez que nós estamos falando de empresas useiras e invezeiras e não pagar as multas que devem ao executivo, que devem ao povo de Belo Horizonte. E que mais, continuam descumprindo o que precisam cumprir nesse momento e podem ser foco de contaminação por não respeitar o próprio decreto que o prefeito colocou. Então, você veja que eu sou, de fato, um vereador independente. Eu defendo o prefeito na atitude do decreto de calamidade, porque calamidade é, e isso lhe confere questões jurídicas, e toda vez que ele mijar fora da bacia, não sou só eu, mas tem vários outros colegas, quero ressaltar teu amigo Dr. Bernardo Ramos, que é um colega muito bacana do Partido Novo, substituiu o vereador Matheus Simões, e outros, né, que estão aí de olho no Diário Oficial. E isso, cara, é o papel de vereador. Fica a dica aí, não sei se você um dia quer se candidatar, mas muita gente nessa hora fica aí, vou propor um projeto de lei, vou aí não sei o quê, fumaça, na maioria, tá, cara? É uma coisa, assim, inconstitucional, ilegal, que serve só para fazer propaganda para quem não conhece bem o processo legislativo. O que nós, vereadores, temos que fazer é ler Diário Oficial, oficializar as secretarias, acompanhar os resultados, os indicadores, porque nós somos a voz da população no Poder Legislativo. Isso, Gabriel, é fundamental. Eu te agradeço, né? Eu te sigo nas redes sociais também. Você comentou das solicitações no aplicativo, o meu vereador, né? Um dos nossos diretores, do Francisco Pimentel, faz muito bem essa ponte lá com vocês, e isso é fundamental. E essa vigilância, ela é importantíssima, porque o que o cidadão não quer é que o dinheiro seja torrado, mal aplicado, logicamente, né? E depois a gente ter problemas lá na frente, porque vai faltar recurso. O Estado, enquanto órgão de um modo geral, vai ter dificuldades, e por isso que a gente tem que conciliar, sim, a questão econômica, a questão do sustento das pessoas, a possibilidade de todos, né, terem como preservar suas fontes de renda para manter suas famílias e automaticamente monitorar e cuidar, né, da saúde, da propagação do vírus, né, manter essas taxas baixas, igual a gente está agora. Isso está de parabéns. Né? O próprio governador Romeu Zema, né? Aplausos, porque nenhum estado comprou respirador tão barato e nenhum estado, acredito, montou um hospital de campanha tão barato. Eu vejo as músicas. Isso é muito bom, cara. Independente do partido, você sabe que eu estou cagando para partido. Eu sei que o prefeito e o governador têm as rusguinhas deles e tal, mas há muitos méritos, sim, aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais. O meu problema é com a testagem. Eu estou esmiuçando esse negócio para a gente aumentar a testagem, mas dependemos muito do governo federal para passar os insumos de teste para a gente.
Ok. Legal, Vamos gente. passar a bola para a Isabela, senão nós vamos ficar conversando aqui. Eu fico aqui fascinada. Poderia ficar o resto da noite ouvindo vocês. Isabela, é que eu levo esse trabalho realmente muito a sério, sabe? Assim, brincadeiras à parte, é muito difícil ser parlamentar hoje em dia no Brasil porque as pessoas não valorizam o poder legislativo. Fica todo mundo olhando para o executivo, só que a solução, cara, é votar bem no legislativo e entender quais são as funções dos parlamentares. Com certeza. Nessa hora, o papel de uma Câmara que atua assim é importante, a nossa tem feito isso na medida do possível. Com certeza. Alexandre, agora eu quero saber de você, quais as lições que você acha que a gente aprendeu com essa pandemia e o que a gente pode melhorar como sociedade daqui para frente, no que nos espera? Vamos lá, só dando uma pincelada aí no que o Braulio falou um pouquinho, o Gabriel também e o próprio Fidelis. Talvez o Braulio tenha deixado mais ou menos claro, assim, não sei, é que pelo número pequeno, claro que são mortes, mas talvez 240 mortes confirmadas, por exemplo, em Minas Gerais, numa população de 20, 21 milhões, talvez fosse uma parcela pequena da população, mas é lógico, são mortes, né? E aí talvez tratar ou não como calamidade pública, talvez seria isso, né, Braulio, que você quis colocar, não sei. Foi uma interpretação que eu tive. Cabe discussão, sim. Eu acho que existe o dispositivo, eu entendo super bem o que o Gabriel está colocando, né? Mas isso faz com que exista mais motivos para os parlamentares, principalmente, trabalharem vigilantes. Mas o Gabriel respondeu bem essa questão. Então é isso, gente. Muito obrigada. Contem com o meu bairro Buritis para o que vocês precisarem. Espero que essa pandemia passe logo e que a gente possa voltar à normalidade o mais breve possível. Isabela, deixa eu só dar um último recadinho para o nosso bairro aqui, se possível. Né? Pessoal, a Associação do Bairro Buritis acelerou um projeto que também estava já sendo desenvolvido há tempos, mas agora com o coronavírus e com essa necessidade do comércio local se autopromover, né? A gente lançou um aplicativo que é o aplicativo Sou Mais Buritis, e o objetivo é justamente de criar mais um canal para que as pessoas encontrem com os serviços, com os comerciantes do bairro. Então a gente está começando aí a fazer uma divulgação mais pesada da plataforma para quem quiser se projetar dentro desse canal, né? Vai ser mais uma opção. A gente vai estar com ele sendo divulgado nas mídias sociais. Então, Sou Mais Sou Mais Buritis app é mais uma opção. E eu agradeço muito também o meu bairro Buritis, que já é esse canal, né, que promove não só os negócios locais, mas também permite muita gente que oferta produtos e serviços à população do Buritis e região, né? Show de bola. E como líder comunitário, como presidente da Associação do Bairro Buritis, eu quero agradecer todos os diretores, todos os voluntários que atuam pela associação, que atuam pelo bairro, para a gente continuar mantendo o Buritis sempre como um bairro bem cuidado, um bairro onde as pessoas têm zelo e onde as pessoas gostam de viver e de morar. Espero com mais frequência poder encontrar com todo mundo também, seja andando na Mário Werneck ou num momento de lazer e descontração, mas vamos com calma. O momento agora é de muita atenção ainda, apesar da flexibilização, então é sair com máscara, fazer a higienização correta das mãos, não fazer aglomerações, né, que é o recado que a gente quer passar aí para a nossa população. E podem sempre contar conosco. Obrigado, Isabela, obrigado, Léo, obrigado, Gabriel, pelo seu trabalho e pela participação aqui também. Alexandre, que é um grande jornalista também, o Jornal do Buritis sempre tem contribuído. E o Fidelis, que eu já conhecia só de propaganda, hoje tive a oportunidade de estar conversando aqui diretamente nessa live. Não sei, gente. Valeu. Eu também agradeço, Isabela. Obrigado. Boa noite para todos aí, Fidelis, Gabriel, Braulio. E só complementando o que o Braulio falou aí, na edição desse mês do Jornal do Buritis tem a matéria sobre o aplicativo, então quem quiser saber um pouquinho mais, né, Braulio? Tá lá. Beleza, valeu demais. E deixar um dado a respeito do comércio, que saiu hoje, todos aqui são inteirados e sabem do assunto.
o CAGED soltou hoje lá 1.100.000 desempregados aí de março a abril devido à pandemia. Então, também é o que eu falei lá no início. Eu acho que a saúde é importantíssima, mas vamos começar a falar um pouquinho da economia também para a gente poder viver e sobreviver, porque, como o Gabriel falou lá no início também, ninguém vai aguentar ficar um ano em isolamento social, né? Então, temos que achar aí outros métodos, e esse aplicativo aí que o Braulio acabou de falar, querendo ou não, uma rede colaborativa, que já é um pontapé inicial aí para quem não teve a sua empresa aí na internet. É isso aí. Abraço, gente. Valeu. Abraço. Até mais. Obrigado, Isabela. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.